Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, nas nossas vidas. Quantos têm Bíblia nesta manhã? Ótimo. Eu quero te convidar para marcar um texto muito conhecido, a mais curta autobiografia do Senhor Jesus Cristo. João 6,38. A vida inteira de Jesus em uma linha. Que coisa, hein? 33 anos e meio de vida e ministério em uma única sentença. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer o que eu quero, disse Jesus, mas para fazer o que o Pai quer. Pai, que isso seja verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos que me ouvem nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. A sombra da cruz sempre pairou sobre a vida do Senhor Jesus desde a mais tenra idade. Cristo foi obediente ao Pai, negando-se desde o momento que ele começa a ganhar consciência. A gente não sabe, talvez 3 anos, 2 anos e meio, quando ele começa a ganhar consciência, ele começa a negar-se a si mesmo. É por isso que o Senhor Deus, o Pai, disse: este é o meu filho, em quem me agrado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Ele disse isso, por exemplo, durante o batismo de Jesus, texto que vocês conhecem muito bem. Ele disse isso outra vez durante a transfiguração. E ele não está dizendo apenas porque Jesus está sendo batizado. O Pai não está dizendo isso apenas porque o Filho está sendo transfigurado, não. O que ele está dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, diz o Pai. É por causa do estilo de vida que o obediente Filho de Deus viveu. Então, o único objetivo da vida de Jesus foi agradar ao Pai. Ele diz no texto que nós vimos: eu não vim para fazer o que eu quero, e sim a vontade daquele que me enviou. É por isso que Jesus, embora perfeito, se submeteu a pais imperfeitos. Lemos em Lucas 2,51 que ele era sujeito a Maria e José, sendo obediente. Jesus diz ainda outra vez, quanto a esse desejo permanente de agradar ao Pai, em 5,30, João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus diz então que ele norteou toda a sua vida buscando fazer a vontade de Deus. Ele diz, um outro exemplo, João 4,34, a minha comida, o meu tudo é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. E que obra era esta? Que obra Jesus se refere? Ele mesmo responde em João 12,27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Pergunta ele. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A vontade do Pai era que o Filho desse sua vida em resgate por mim e por você, para que houvesse salvação,
o filho tinha que perecer para que o homem fosse justificado. O filho do homem tinha que ser sacrificado para que a raça humana pudesse viver. Cristo tinha que morrer. E de que maneira Jesus obteve esta grande salvação? De que forma Jesus obteve a nossa redenção? Negando a sua vontade. Exatamente, negando a sua vontade. O único obstáculo entre Jesus e a cruz era a vontade dele de não quebrar a comunhão com o Pai. Eu já disse isso aqui, mas eu acho que vale repetir. Quando Jesus chora no jardim, agoniza, inclusive suando sangue no jardim, não é que ele está com medo do sofrimento que ele vai passar. Não, o sofrimento seria terrível, mas outros mártires na igreja enfrentaram cruz, enfrentaram leões, enfrentaram o fogo sendo tocha para Nero. Jesus não era menos corajoso do que esses mártires. O que fez com que Jesus agonizasse é que a comunhão eterna entre o Logos, entre Jesus, aquele que veio se chamar Jesus aqui nesse mundo, o Filho eterno de Deus, e o Pai, a comunhão seria quebrada. Isso aterrorizava o Senhor Jesus. E é por isso que ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, que eu não tenha que enfrentar essa quebra de comunhão. Contudo, não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, o que estava no caminho da redenção, da compra do teu pecado e do meu pecado, era a vontade de Jesus. E essa vontade tinha que ser negada, e é exatamente isso que Jesus fez. Em João 6,38, texto que nós lemos, nós vemos o objetivo da vinda do Filho do Homem a este mundo. Essa missão é expressa duplamente em Hebreus 10, 7 e 9. Te volta para Hebreus, tu lestes João 6. O mesmo pensamento é expresso em Hebreus, capítulo 10, versículos 7 e 9. Hebreus 10, 7. Então eu disse, Jesus falando por boca do profeta: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. O livro de Hebreus é preciosíssimo, pois nos apresenta não apenas aquilo que aconteceu externamente, a crucificação, a morte de Jesus, mas especialmente o que aconteceu na eternidade, no Santo dos Santos. O livro de Hebreus nos mostra a mudança de alianças, a mudança entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a mudança entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele mostra a mudança, como que caducou o Antigo Testamento e como foi introduzido o Novo Testamento pelo sangue de Cristo. Tu estás com Hebreus aberto? Bate os olhos no capítulo 8, capítulo 8, versículo 10 em diante. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, o que ele está dizendo? Aqueles mandamentos escritos na pedra que Moisés deu na primeira aliança, eu vou escrever no coração. Assim a nova aliança é interna. Os sacrifícios na antiga aliança, o sacrifício de boi, pomba, carneiro, bode, etc., eram sacrifícios externos, físicos, repetidos incessantemente.
O sacrifício da nova aliança, Jesus Cristo, é interno e executado de uma vez por todas. Este sacrifício de Jesus final resultou no perdão total de todos os pecados, versículo 12, Hebreus 8, 12, porque eu lhes perdoarei a maldade do coração e não me lembrarei mais dos seus pecados. No capítulo 9 de Hebreus, então, fala da inauguração desta nova aliança, desse novo testamento. Olha aí o versículo 13, Hebreus 9, 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada, envelhecida, está pronto a desaparecer. Por sinal, eu estou falando nessas alianças porque o que aconteceu com Jesus para que a nova aliança pudesse ser estabelecida foi justamente o sacrifício da sua vontade. A vontade de Jesus foi abatida no altar. Olha comigo o contexto dos versículos que eu acabei de ler, Hebreus 10, 5 e 9. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Vemos aqui que o sistema do Antigo Testamento não era o ideal de Deus, pois embora ele tenha estabelecido este código legal para Israel, o Senhor tinha algo melhor para nós cristãos. Daí o Pai preparar um corpo para o Messias através da instrumentalidade da Virgem Maria. A carne humana que se rebelou no corpo de Adão tinha que obedecer no corpo do segundo Adão. Olha a citação em Salmo 40, 6 e 8 que a gente acabou de ler, ainda em Hebreus 10. Então eu disse: estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Então acrescentou, Jesus falando profeticamente: estou aqui, vim para fazer a tua vontade. Aí segue o texto, ele cancela a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Em seguida, no verso 10, nós vemos que foi justamente o efetuar da vontade do Pai no corpo do Messias que nos trouxe salvação. Eu vou dizer isso de novo. Foi exatamente o efetuar da vontade do Pai no corpo de Jesus que nos trouxe salvação. Abre aspas, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. No meu entendimento, os versículos 19 e 20 do capítulo 10 são o coração do livro de Hebreus. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O seu corpo, no centro do corpo de Jesus estava a vontade dele. O véu que dividia o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado literalmente quando Jesus morreu. O que significa isso? O véu separava o Santo dos Santos, a habitação terrena da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitavam. Isto significava que o homem estava separado de Deus pelo pecado. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano e entrar na presença de Deus, representando Israel, e de fazer expiação pelos pecados. Lemos em Mateus 27, 50 a 54. Prestes a morrer, Jesus clamou em alta voz com grande gemido, rendendo o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros,
E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. O centurião e os que com Jesus estavam, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Algumas coisas são impossíveis de serem completamente entendidas neste episódio que eu acabei de ler, pois nós estamos diante de um acontecimento físico, mas também espiritual. Jesus foi posto na cruz por volta das 9 da manhã. Ao meio-dia, 3 horas depois, o céu escureceu, como lemos em Mateus 27, 45 a 46. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No meio da escuridão, Jesus dá o primeiro grande brado, expressando profundo desespero por causa da separação, pela quebra da eterna comunhão com o Pai. Uma das poucas ocasiões em que Jesus chama o Pai de Deus. Nos é dito que o véu rasgou de cima para baixo, o que prova que não foi o homem que rasgou, mas sim o próprio Deus. Este evento mostra que Cristo entrou na presença do Pai, no Santo dos Santos, como sacerdote que acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados. O custo desta entrada foi o próprio corpo de Jesus rasgado ou sacrificado, tal qual o véu foi rasgado. Agora, preste atenção aqui. Se você não prestou atenção no que eu estou dizendo, preste muita atenção. O caminho que Jesus abriu foi através do corpo dele entregue, cujo elemento central era a vontade. A vontade de Jesus foi abatida. É isso que ele chama de novo e vivo caminho. De agora em diante, o cristão pode ter confiança para entrar também no Santo dos Santos, pois o sangue de Cristo purifica para que se apresente diante do Pai. Este novo e vivo caminho, no sentido de que o progresso neste novo e vivo caminho está diretamente relacionado à crucificação da vontade. Meu avanço neste caminho é diretamente proporcional à negação diária da minha vontade. Eu vou progredir na vida com Deus na proporção que eu crucifico a minha vontade e aceito a vontade dele, assim como Jesus fez. Não é o que ele diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Ou seja, quem não morre para a sua vontade não pode ser meu discípulo. Queridos, isso aqui é a perfeita avaliação do discipulado de um cristão. A melhor forma de eu me avaliar, a melhor forma de eu saber se eu tenho avançado na minha caminhada cristã é pela negação da minha vontade. A esmagadora maioria dos cristãos não sabe disso. Muitos se autoavaliam com base em emoção e são chamados de avivados. Outros se avaliam com base na razão ou no conhecimento bíblico, acumular conhecimento bíblico. Isso aqui é muito interessante. A personalidade humana é dividida ou é composta por 3 elementos. 3 elementos compõem a personalidade do ser humano: a razão, a emoção e a vontade. Em primeiro lugar, a razão ou o intelecto é aquele elemento em nós que opina, que raciocina, que calcula. Platão chamou este elemento de logiskon, raiz da palavra lógica. A razão em nós diz: eu penso isso, eu acho aquilo. A razão, o intelecto, busca sabedoria, conhecimento, verdade. É o elemento cognitivo dentro de nós.
Em segundo lugar, a emoção. A emoção é aquele elemento em nós que se irrita, que se alegra, que chora. A emoção diz: eu sinto tédio, amor, ódio, etc. Este é o elemento emotivo de nossa personalidade. Em terceiro lugar, central a isso, está a vontade. A vontade é aquele elemento em nós que faz desejar. Esse aspecto está intimamente ligado aos apetites e paixões do corpo. A vontade é aquela força em nós que busca, por exemplo, comida, sexo, bebida, conforto, prazer, etc. A vontade é o elemento central em nós. A vontade é aquilo que decide, aquilo que tem o poder de decidir dentro de nós. Como acabamos de dizer, muitos cristãos se avaliam com base em emoção, daí serem comumente chamados de avivados. Outros se avaliam com base em razão, geralmente por saber coisas, saber as línguas originais em que foram escritos os documentos bíblicos, conhecer a história da igreja, decorar versículos, etc. Porém, o elemento mais importante a ser avaliado em minha caminhada cristã é a vontade. O que define uma pessoa espiritual é a rendição da vontade. Noutras palavras, um homem que se emociona diante de Deus, chora, bate palma, levanta a mão, etc., não é necessariamente uma pessoa espiritual. Não há nada de errado com isso. Eu levanto a mão também. Não há nada de errado com isso. É bom. A gente deve louvar a Deus com todo o coração. Mas não é isso que define uma pessoa espiritual. Me vem à mente aqui a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que eu considerei muito espiritual. Eu nunca vi a minha mãe levantar a mão, chorar em culto. Nunca vi meu pai chorar, levantar a mão, se emocionar de maneira nenhuma. Eram pessoas, a minha mãe principalmente, mais espiritual do que eu. Não existe relação direta entre emocionalismo e crescer espiritualmente. Repito, não quero ser entendido mal. Eu não sou contra demonstrações emotivas, elas são boas. Nós devemos nos alegrar diante do Senhor, mas não é isso que define uma pessoa espiritual. Da mesma forma, de igual maneira, não é o conhecimento bíblico que define uma pessoa, que é uma pessoa altamente espiritual. Eu tenho conhecido uma quantidade grande de seminaristas que depois de 4 anos saiu do seminário menos espiritual do que entrou, embora adquiriu grande conhecimento teológico. Paul Tillich, o grande teólogo, um dos grandes teólogos do século XX, junto com Karl Barth, Paul Tillich era um homem de um conhecimento bestial em termos teológicos, um homem de um conhecimento esmagador. Ele era pornógrafo, colecionador de objetos de arte pornográfica. O filho dele, René Tillich, perguntou: papai, como que o senhor explica o senhor sendo um pastor e sendo adúltero ao mesmo tempo? Ele disse: não, eu não me refiro, isso não interessa. Então o fato que você conhece o material bíblico não quer dizer que você é uma pessoa espiritual, não necessariamente. O elemento crucial que aponta para a minha espiritualidade verdadeira é o fato que a minha vontade está rendida ao Senhor. Quanto mais eu rendo, quanto mais eu submeto a minha vontade ao Senhor, mais eu cresço espiritualmente. Quanto mais a minha vontade é rasgada diante do Senhor. E durante o dia a gente tem N oportunidades de fazer isso. Nós temos ocasiões 1000 para dizer não à carne e sim ao Senhor. E todas as vezes que eu digo não para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, e digo sim para o Senhor, eu estou avançando, eu estou crescendo espiritualmente. Então, o elemento central, o elemento crucial na avaliação de mim mesmo é a minha vontade. O trabalhar da minha vontade é o maior indicador do meu estado espiritual.
No meu dia a dia eu sou chamado a ser como Jesus, agradando o Pai. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É interessante, ele não diz: eu desci do céu para me emocionar, ou eu desci do céu para crescer em conhecimento teológico. Eu desci do céu para fazer a vontade do Pai. Nós que adentramos o novo e vivo caminho, somos chamados agora a andar neste caminho, auxiliados pelo Espírito Santo, negando a nossa vontade. Nenhum de nós pode negar a vontade sem auxílio do Espírito Santo. Nós não temos força. Eu não tenho força. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu tenho por hábito todo dia sair da cama para o chão. Da cama para o chão, com a cara no chão. Senhor, me dá força, me enche do teu Espírito Santo, para que eu possa viver diante de ti este dia. É só assim que você consegue viver diante do Senhor. Me dá forças, me enche do teu Espírito Santo hoje, para que eu consiga hoje viver diante de ti. Em termos práticos, todas as atividades que eu não posso convidar Jesus para estar comigo, assistir um filme, ler um livro, ouvir determinada música, usar determinada roupa, etc., eu preciso então fazer a vontade de Deus, que é a correta, e dizer não para mim. Minha vontade envolve também meus pensamentos, pois todo o meu interior está diante de Jesus. Toda inveja, todo pensamento imoral, lascivo, ira, porfia, ciúme, etc., deve ser banido da minha vida. Eu preciso crescer, negando isso tudo, pedindo auxílio do Pai, e aí eu estarei avançando, me tornando um homem cada vez mais espiritual. Não há trégua para a vontade caída. Eu necessito me tornar como Jesus. Você precisa se tornar mais e mais como Jesus. Que possamos dizer, como na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém.